tens alguma coisa para comentar com relação à tua vida musical, assim, com relação à tua... Tá tribom. Tá bom? Tá bom, tá bom. É bastante trabalho, a gente cansa, né? Pra quem pensa que a música é... que a noite, enfim, né? Que o pessoal associa muito com a noite, né? O fato de tu estar tocando, de que tu também esteja se divertindo, né? Não que a gente não se divirta, né? Não, até bom que tu coloque ficando... o trabalho da música para que o pessoal perceba. Vira trabalho? É trabalho como qualquer outro. O trabalha muito, cara. É trabalho como qualquer outro, ou seja, tu tem horário para chegar, tu tem horário para carregar tuas caixas de som e colocar dentro do local onde tu vai tocar, tu tem horário para tirar as caixas de som, então tu carrega a caixa de som, tu toca, tu sorri para as pessoas, é o que o pessoal de repente acha, vai tá tudo feliz, não tá triste, mas é trabalho como qualquer outro, não é barbada. O que tu acha dessa ideia? Cidade das Artes, o que está faltando aí? Ou o que está sobrando? A Fundarte e os próprios artistas e a própria UERGS acho que representam um pouco desse título A Cidade das Artes, porque se formam músicos aqui em Montenegro, né? Músicos que saem daqui, que se dão bem em outros lugares, né? Músicos eruditos, músicos populares, artistas plásticos também. Só que também é um pouco superficial, porque não se valoriza muito a arte popular daqui, né? Como conversamos no começo, né? Não se tem uma memória cultural da cidade, assim como não se tem uma memória arquitetônica, que estão botando tudo abaixo, né? Construindo prédios. Montenegro tem esse problema, né? De não manter o seu passado vivo, eu acho. Sempre apagar isso. Na arte, tô opinando. Por isso o cara passa na rua, esse cara é uma história viva, porque tu sabe, né? Presenciou as coisas. Então tem um espaço que mostrasse para quem está chegando agora na música, para a gurizada mais nova, quem fez o antes, né? Com fotos, enfim, com possibilidade de se escutar. Antigamente na biblioteca pública tu escutava discos, lembra? Botava, sim. Tinha os discos do vinil no balcãozinho, tu sentava. Tempo da Dona Lilian. Isso, botava o teu fone no ouvido e tu ficava dentro da biblioteca curtindo o som. Mas isso também não, por exemplo, tu montando um espaço, da história dos que já foram, dos que já passaram pelos palcos em Montenegro, estejam mortos ou não, né? Porque tem músico que parou já, né? Tem músico parado aí, Montenegro vivo. Tem. Então, tô tentando achar esses caras que estão parados vivos ainda. Aí tu imagina, botar... Fazem parte da história musical de Montenegro. Tu bota tem a turma do samba, tem o Vadico, tem uma galera aí, né? Não, mas nem carnaval saiu aqui. Sim, mas esse pessoal também não toca em casa, toca na roda de amigos, né? E era um pessoal que tocava direto antes, né? Vamos começar pelos falecidos, então. Começa pelos mortos. Um memorial, assim, um museu, espaço. Fotografia do Darney ali. Um espaço, um cantinho Darney. Cara, um cantinho Darney. Daí tu consegue de doação. Alguma indumentária. Ou alguma indumentária que o cara usava, fica ali. Um museu da arte, cara, entendeu? Ou da música montenegrina. Isso seria legal. Outro dia nós comentamos isso aí. E não só com mortes, pode ser com gente viva que está na atividade também, né? Exato, tu já ir montando o acervo, né? Para fazer um museu da música. Isso. Comentei a necessidade de se fazer, podia ser num anfiteatro, num bairro, uma pecinha qualquer, mas que fosse uma referência. Tu tivesse, eu gostaria de saber da vida do Camejo. Mas quem foi o Camejo? O Camejo foi um dos maiores cantores que teve, fazer vocal, o pai do Jair. Sim. Tocou em 2001, Ratinho, ninguém conhece o Ratinho. What You Do. Músico popular, entende? O Darney, depois que tu morre, cara, uma semana... Já era. Quem era o Rodrigo? Já era. Então, assim, por quê? Porque não se tem essa... Esse registro, né? E essa preocupação, Rodrigo, que eu tenho aqui, é justamente isso, conversar sobre isso. Sobre a memória da cidade, a memória musical e o movimento da cultura popular. Porque se não houver... Todo dia, se estiver batendo na porta do cara, olha, existe cultura popular, tu tem que ajudar aí, cara. Não pode terminar com o carnaval, tu não pode acabar com a vida do músico. Nem tratar o músico como qualquer um, não, porque é um profissional que trabalha muito. Músico, compositor, ligado à arte musical. E outras artes, como tu falou, Pinali passou por aqui. A obra do Pinali está por aí, pelos cantos aí, em algum lugar. Parece que vi um quadro dele, daqueles gregos dele, lá na Fundarte uma vez. Depois não sei onde foi parar. E tantos outros, né?
teriam que estar registrados em livro, os caras, ou que tivesse no museu tem alguma coisa do Pinari. A história, até a história da música, né? Se fosse colocada em livro, né? Já seria um... Aí fica uma dica para aqui da Fundarte, a pesquisadora Cristina Rolim, fez um livro de pesquisa da música música em Montenegro. Ela pesquisou, o Darney, eu entrei nisso aí. Mas tinha que fazer várias edições daquilo, porque foram muita gente. Ela citou 2001 também. Mas eu achei que... Mas interessante, eu nem sabia que tinha esse registro. Já tem um registro inicial, entende? Tem um registro. Isso é interessante. A Cristina é uma tremenda pesquisadora, ela vive em função da pesquisa. É uma riqueza que a cidade tem. Eu recebi um exemplar desse livro, um livro de capa azul grande. Tem ali as bandas aqui do Ian, da Dona Silene Marca. Conta mais ou menos a história. Dona Silene Marca, me lembro? Pianista? Eu toquei com ela. Tu acredita? Muito na casa dela, perto da praça, ela morava ali. Aonde era isso? A casa dela. Não, mas por último, antes dela, ela faleceu ali no bairro Ferroviário. Ela era quase minha vizinha, onde eu moro agora, né? Por ali. Era na esquina do campo Rio Grandense, Montenegro ali. Lembro que ali eu ia. Tem um prédio agora de 2 casas grandes de locação. 3 horas da tarde ela abria a porta pra mim. Eu ensaiei ele. Como eu tava falando, lembra das gincanas de Montenegro? Lembro. E isso foi em 89. E daí tinha uma das tarefas que tinha que tocar piano a 4 mãos aqui na praça. Tocou com ela. Eu até tava não me lembro qual era a equipe que era. Mas eram 3 ou 4 equipes só, né? A gente estava na equipe que é da Cristina Kervold, nossa amiga Cristina. E ela que me apresentou para a Dona Selene. E eu ia lá, passei uma semana ensaiando com ela. Ela sabia tocar, eu sabia tocar violão, né? Ensaiando se eu não me engano, foi a 9ª Sinfonia de Beethoven. Olha. E a gente tocou a parte melódica mais marcante da sinfonia, né? Alguns compassos a 4 mãos ali, né? Pra cumprir a tarefa, né? Sabe, Rodrigo? Foi aí que eu conheci a Dona Selene e muita gente boa. Eu não posso me queixar do acolhimento da cidade com relação à musicalidade do sujeito. Naquela época, tinha a Silene, tinha a Eunice Castro. Sim. E tinha o prefeito da época que nos financiou, uma banda que a gente fez, todo o instrumento de percussão que fomos buscar em Buenos Aires, cara. Naquela feira dos Andes, os bombo-lengueiros. E eles parece que tinham um olhar para investir na cultura e a gente dava retorno disso, né? Estava sempre fazendo show e tal. E eu me lembro dessa gente, assim, claramente, do Pinari, a casa do Pinari, a casa da Eunice Castro, que era um pouquinho para lá da Caixa Federal. E na ocasião, antes dela se mudar para Ferroviária, ela morou ali, na terra. Sim. Então eu tinha onde ir na época, com meu violãozinho e tal. A Eunice escrevia muito, né? Até foi uma das que fez a monografia aqui de Montenegro. Depois foi para Taquara, acabou morrendo lá, né? E saiu daqui meio triste também. Aliás, ninguém sai muito contente daqui, cara. Não sei por quê. Que não voltam para visitar. Não desenvolve. Cara, são esses detalhes, assim, né? É uma cidade meio sem memória, né? Meio sem memória. A cidade não tem um pingo de memória. Nada. A gente não tem, que nem a gente comentou antes. Eu acho que isso aí se faz... Nem a parte de física, arquitetônica da cidade já se perdeu, né? Isso se faz com discussão, com projeto. Mas é que tem que ser feito isso aí, tio. Geralmente se foca o outro lado, né? Montenegro, na verdade, eu acho que é muito... o fato de ser satélite, eu acho, ali do Polo e de Porto Alegre, é meio que uma cidade dormitório, mistura todo mundo quer andar de carro, todo mundo quer construir, todo mundo quer um apartamento. Ninguém finca o pé mesmo, sabe? O povo mesmo, o Montenegro está se perdendo. Acho que o pessoal está dormindo demais, então. Não, porque está passando engraçado. tanta coisa. É engraçado, porque o povo mesmo de Montenegro, né, se for pensar, as famílias antigas de Montenegro, alguns estão morrendo, outros foram embora de Montenegro, mas é um pessoal novo que está em Montenegro, né? São pessoas diferentes em Montenegro. Né? Diversas famílias diferentes. Está acontecendo outras coisas, tem outro tipo de proposta. Se formaram em função da... Mas eu acho que a história é hiper necessária. Tu tem que estar sempre lembrando. Principalmente para quem está chegando em Montenegro saber o que era antes, entendeu? Pra não chegar assim, né? Exato. Tô perdidaço. Saber o que era Montenegro antes. tem história musical. Poxa. Mas sei lá.
Certo. É umas Muito coisas- difícil. Vou continuar tocando meu violão. Tá no começo da parada, 16, 17 anos ali. A época da rebeldia, fugir de casa, né? Que negócio de ter que fugir de casa e morar amontoado com um monte de música. Eu me né? lembro disso, eu me lembro disso. Então, a gente tocava em alguns locais que eles não... Ah, não, dinheiro a gente não tem pra dar. Mas a gente dá Dá um X rola um X aí, um refil, uma caixa de cerveja. Não, mano, a gente acabou evoluindo, começou a ganhar dinheiro, né? Mas a parte da caixa de cerveja a gente continuou cobrando. Ah, mas isso é normal. Sempre. Todo começo, né? A Nancy, é um a começo. Patrícia, meia caixa de cerveja estava garantido o show dela. Bom, a gente agradece aqui a presença desse músico guerreiro que continua todas as noites, quase, né? De terça a sábado. Terça a sábado, mostrando o talento deles aí pelos bares aí da cidade, Mas- de Montenegro, Estamos gritando por aí. a cidade das artes. Então, bom, encerramos aqui hoje a conversa. Rodrigo, se despede. Valeu, Paulinho. Valeu, JP News. Tamo na área.